paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Sou Gutenberg e sejam bem-vindos ao canal Bem-aventurados. Hoje nós iremos ler uma mensagem que está escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo 42, a partir do versículo 5. É através desta mensagem, desta passagem, que Deus irá falar de uma maneira especial para a sua vida, para o seu coração, e com certeza você vai ser abençoado através desta palavra. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 42, versículo 5 em diante. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Aguarda um instante, meu amado, e voltaremos já já ministrando um pouco desta palavra acerca do profeta Jeremias e aqueles que o buscaram, suplicando uma palavra da parte do Senhor. Meus queridos, àquela altura, o cenário na cidade de Jerusalém já era o seguinte: aquela cidade já havia sido invadida, conquistada, dominada e assolada pelo exército da Babilônia, e grande parte do povo já havia sido levado para o exílio. E aqueles que ali ficaram, entre eles Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, foram até o profeta Jeremias e suplicaram a ele que rogasse ao Senhor, lhes pedindo uma palavra, uma resposta, pois a intenção daqueles que restaram naquela cidade era de ir para o Egito, era fugir para o Egito. Então eles queriam uma confirmação da parte do Senhor. E conforme aquilo que Deus viesse revelar ao profeta, eles iriam obedecer, sendo a palavra favorável ou não. Ou seja, se a palavra viesse confirmar as pretensões deles de irem para o Egito ou não, eles assim obedeceriam, eles dariam ouvidos à voz do Senhor e confiaria no Senhor. Pois sabemos que por não darem ouvidos à voz de Deus foi que veio toda aquela calamidade, veio todo aquele mal, toda aquela desgraça sobre as suas vidas. Pois o Senhor, através de seus profetas, sempre deu a oportunidade deles recomeçarem, deles se converterem da sua maldade e mais uma vez tornarem a ter uma comunhão sincera, verdadeira com Deus, e assim aquela desgraça não teria vindo sobre a sua vida. Lembro-me daquela passagem lá de Jeremias indo à casa do oleiro, onde ele observa o oleiro em seu ofício. E ele percebe que quando o oleiro estava fazendo um vaso de barro, o barro ele se quebrou nas mãos do oleiro.
mas ele tornou a fazer do mesmo barro um outro vaso, conforme aquilo que lhe parecia bem. Então o Senhor ele diz claramente: não poderei eu fazer com vós o que este oleiro fez, ó casa de Israel. Pois assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas mãos do Senhor. Quando eu falar a uma nação ou um reino que vou arrancar, derribar, destruir, e se tal nação se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal em que pensei fazer. Porém, no momento em que eu falar a gente de um reino que irei plantar, que irei edificar, e se eles fizerem mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, eu me arrependerei do bem que disse que ia fazer. Então o Senhor ele sempre deu oportunidade para aquele povo recomeçar, pois Jerusalém, Israel, aquela cidade era como o barro nas mãos do oleiro, que havia se quebrado, se quebrou justamente por não darem ouvidos à voz de Deus, por não se converterem da sua maldade. Mas o Senhor sempre lhes deu oportunidade de recomeçar, e por não darem ouvidos, por não obedecerem à voz do Senhor, veio todo aquele mal sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. E para completar, eles ainda assassinaram Gedalias, um homem que o rei Nabucodonosor havia deixado como representante seu ali naquele lugar para governar aquela terra. Então eles assassinaram o representante do rei da Babilônia e temeram ainda mais a ira do rei. Por isso que eles foram até o profeta Jeremias e suplicaram a Jeremias, pois a intenção deles era de fugir para o Egito com medo do que o rei da Babilônia iria fazer com eles. Então eles pediram a Jeremias que rogasse ao Senhor, pedindo uma confirmação, uma palavra, que eles iriam obedecer, independente de como seria aquela palavra, se iria confirmar ou não a pretensão de irem para o Egito. 10 dias depois veio a palavra de Deus a Jeremias e disse que era para que eles permanecessem naquela terra, que eles não fugissem para o Egito, mas que ficassem ali naquele lugar, que não temessem a ira do rei, pois o Senhor iria cuidar deles, eles ali seriam edificados. Porém, se eles viessem desobedecer, a espada que eles temiam seriam alcançados pela espada. A fome que eles receavam, ali eles iriam perecer no Egito. E o interessante é que eles pediram uma palavra da parte de Deus, uma resposta da parte do Senhor, e a resposta veio. Mas sabe qual foi a atitude que eles tomaram diante daquela resposta de que não era para eles irem para o Egito, e sim para eles permanecerem naquela terra? Eles disseram que Jeremias estava mentindo, que Deus não havia enviado Jeremias para dizer tais palavras, pois Jeremias havia sido convencido por Baruque para que eles ficassem ali naquele lugar para serem mortos pelos caldeus ou serem levados cativos. Eles pediram uma palavra de Deus, disseram que não iriam rejeitar, disseram que desta vez iriam obedecer. No entanto, fizeram a mesma coisa que outrora eles faziam, deixaram de dar ouvidos à voz de Deus. Por não darem ouvidos à voz do Senhor, veio todo aquele mal. E eles nem assim aprenderam com os erros, continuaram no mesmo erro. Deus disse: olha, não é para vocês irem para o Egito, é para vocês ficarem aqui, porque é aqui que eu vou cuidar de vocês, é aqui que vocês vão ser edificados. Mas mesmo assim, eles também ainda continuaram desobedecendo a voz de Deus e foram para o Egito. Eles não só desobedeceram, eles não só saíram descumprindo uma ordenança de Deus, como levaram o profeta Jeremias.
E Deus havia revelado a Jeremias que se eles viessem desobedecer, o mesmo rei Nabucodonosor, que havia destruído, assolado Jerusalém, iria ferir o Egito. E aqueles que fugissem para lá, naquela terra, lá no Egito, também iriam perecer. E nem assim eles deram ouvidos à voz de Deus e se deram mal. Meu querido, pior do que errar é permanecer no erro. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de termos a humildade de refletir, de olhar, de analisar onde nós erramos e dar um passinho para trás. E assim começar a caminhar segundo a voz de Deus, tendo os nossos passos direcionados pelo Senhor, para que aí sim nós venhamos ter êxito naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Sabe, eles não deram ouvidos à voz de Deus. E por não darem ouvidos à voz de Deus, mais uma vez eles se deram mal. Se é para você fazer a sua vontade, então não peça uma resposta da parte do Senhor. Não peça a direção de Deus. Se é para você fazer a sua vontade, então faça. Mas sabendo que se você começa errado, vai terminar errado. E aquilo que Deus não aprova, você nunca jamais terá êxito. A palavra de Deus, ela nos diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, ele vai confirmar aquilo que Ele quer em nossas vidas. O Senhor, ele vai confirmar aquilo que Ele enxerga, aquilo que Ele vê que nós precisamos. E quando nós abrimos a nossa boca para pedir uma palavra da parte de Deus, meus amados, e nós obedecemos, ainda que aquilo que perante os nossos olhos estejam desfavorável, mas a partir do momento em que nós obedecemos a voz de Deus, ainda que a terra que nós estamos enxergando é terra arrasada, mas é ali mesmo que Deus vai te abençoar, é ali mesmo que a sua vida será edificada, é ali mesmo que Deus vai fazer a diferença a partir do momento que nós damos ouvidos à voz do Senhor, que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Cabe agora confiar em Deus, cabe agora confiar no Senhor, que nunca irá nos deixar desamparados. O Senhor, ele tem as suas mais variadas formas de trabalhar. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Cabe a mim e a você confiar naquilo que o Senhor pretende fazer em nossas vidas. Não é porque Deus, ele trabalhou de um jeito na vida de fulano que ele é obrigado a trabalhar do mesmo jeito na sua vida. Cabe a nós obedecer a sua voz, obedecer a voz de Deus, para que assim nós sejamos abençoados. Veja bem, Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu, obedeceu, saiu e foi abençoado. Mas com Jacó, Deus já fez diferente. Quando Jacó estava com o seu sogro Labão, Deus disse a Jacó: Jacó, torna a casa de teus pais, a terra da tua parentela, que eu serei contigo. Jacó ouviu, obedeceu, tornou a terra de seus pais e foi abençoado. Lá no Novo Testamento, Jesus, ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ouviram, obedeceram e ficaram, e foram revestidos do poder de Deus. Para este povo, Deus disse: fica nessa terra, porque é aí que vocês vão ser edificados, é aí que eu cuidarei de vocês. Eles ouviram e não obedeceram, e veio o mal sobre as suas vidas.
O que Deus tem falado para você é para sair, saia. É para tornar, para voltar, volte. Mas se é para ficar, ainda que aos seus olhos a terra esteja arrasada, mas é aí que Deus vai te edificar. É aí que Deus vai fazer a diferença em sua vida. Você entregou o seu caminho ao Senhor. Cabe agora confiar em Deus, pois a palavra de Deus ela nos diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e ele tudo fará. Então se você entregou o seu caminho ao Senhor, então cabe neste momento confiar. Confie se a resposta de Deus, ainda que não seja aquela que você estava querendo ouvir, mas é aquilo que Deus vê que você precisa. Então é aí que Deus vai abençoar você e toda a sua família. Meus amados, Deus ele confirma aquilo que nós precisamos. Deus ele confirma aquilo que ele quer, e aquilo que ele quer é melhor para mim, para você. Então escute a voz de Deus, não desobedeça, porque ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar e assim sermos abençoados. Meu amado, minha amada, fica na paz e que Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém.